Neste momento eu saudo os amados irmãos com um cordial boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu também quero saudar você que vai estar nos assistindo através do YouTube, que Deus mesmo venha a cada dia abençoar a tua vida. Neste momento vamos fazer uma oração ao nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele vai continuar fazendo maravilha no meio do seu povo. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, de poder estar aqui mais uma vez, Senhor, para assim estar ministrando, Senhor Deus, a tua palavra, logo mais que vai ser ministrada pelo teu servo, seja com cada louvor, Senhor Deus, que vai ser entoado a ti, que o Senhor venha receber, Pai, de braços abertos, cada louvor que possamos estar cantando verdadeiramente para ti. Muito obrigado, abençoa também aqueles amigos, aqueles irmãos que vão estar também assistindo este culto, que o Senhor venha abençoar cada dia a vida de cada um. Muito obrigado, Senhor Deus, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, neste momento, dando continuidade com mais um culto da UBH nessa noite, eu convido o nosso irmão Lindomar, que vai ministrar louvor em adoração ao nosso grande Deus. Muito bem, eu gostaria de saudar aos amados irmãos na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Para nós é motivo de alegria estar louvando a Deus em mais uma quarta-feira, que Deus venha nos abençoar, cada um de nós, homens, que possamos a cada dia mesmo louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido aos irmãos para nós louvarmos a Deus. Vamos cantar o cântico Senhor te quero, eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Vamos estar louvando a Deus. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco toda
que Deus seja louvado mesmo a cada dia que nós venhamos louvar a Deus, né? Vamos cantar mais um cântico ao nosso Deus. Se Jesus chamar amigo, larga tudo e vem comigo. Vamos estar louvando neste momento a Deus. Jesus disser amigo, larga tudo e vem comigo. Tomado pela mão, com ele eu vou aonde ele for. Tomado pela mão, com ele eu vou. Tomado pela mão, com ele eu vou. Tomado pela mão, com ele eu vou aonde ele for. Se Jesus disser amigo, largue tudo e vem comigo. Tomado pela mão, com ele eu vou aonde ele for. Tomado pela mão, com ele eu vou. Tomado pela mão, com ele eu vou. Tomado pela mão, com ele eu vou aonde ele for. Amém. Passa a palavra, irmão Rocha. Muito bem, já louvamos ao nosso Deus. Neste momento vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. E eu convido os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias em Efésios capítulo 4, iniciando do versículo 20 ao 27. Efésios capítulo 4, iniciando do versículo 20 ao 27. Diz assim a santa palavra de Deus: mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Que a palavra de Deus venha a ser aplicada em nossos corações. Muito bem, dando continuidade com o culto nessa noite, nós vamos estar louvando ao Senhor com mais um hino. E após esse hino, o irmão Johnny está com a oportunidade de trazer a mensagem da santa palavra de Deus nessa noite. Muito bem, vamos ainda estar louvando a Deus, nosso Deus, um Deus poderoso, e nós sabemos que não há Deus maior que este Deus que nós servimos, né? Vamos estar louvando a Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Vamos louvar a Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Mais uma vez. Deus maior, não há
nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Graças a Deus. Boa noite, amados irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que nos assiste, amados irmãos da UBH, que Deus venha falar ao seu coração, ao nosso coração, esta noite. Eu convido aos irmãos a mais uma vez abrir a sua Bíblia para fazermos a leitura da palavra de Deus, para que assim sejamos edificados pela mesma. Amém? Capítulo 4 de Efésios, verso 20 em diante. Capítulo 4 de Efésios, verso 20 em diante, que diz assim a palavra de Deus: Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Mais uma vez, Senhor Deus, eu quero ir a Ti em oração, te agradecendo por esse momento, e que a Tua palavra, Senhor, venha nos iluminar, e que sejamos edificados pela mesma, que haja compreensão da mesma, e que o Senhor eleve o nosso entendimento, Pai, para compreender a Tua palavra em nome de Jesus. Queridos irmãos e amados que estão aqui presentes, você que nos assiste pelo YouTube, o apóstolo Paulo, ele nos traz algumas aplicações, aliás, alguns princípios, mas é notório que nós vivemos numa época onde os valores estão invertidos, onde o caráter, onde os padrões éticos e morais e bíblicos estão sendo sufocados, e até mesmo por alguns que se intitulam evangélicos. Os parâmetros bíblicos estão sendo deixados de lado. E o apóstolo Paulo aqui no capítulo 4, do verso 20 a 24, nos fala sobre alguns princípios cristãos que devem ser observados e vividos por nós que nos consideramos
cristãos. Paulo ele chama a atenção dos crentes de Éfeso e o nosso, fazendo uma distinção, um contraste entre a vida do ímpio e a vida do crente. Se nós lermos os versículos 17 a 19, nós vamos ver a diferença, que diz desse jeito, a palavra de Deus. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, em Mateus capítulo 5, verso 14, que nós fomos chamados para ser luz, não para ser trevas. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7, a Bíblia também nos diz que nós fomos chamados para ser santos, não para a impureza. Por isso que o apóstolo Paulo faz um contraste entre a nossa vida de antes e a nova vida agora, com Cristo Jesus. E o primeiro princípio que eu quero destacar aqui para os irmãos é, a palavra de Deus diz assim, no versículo 20, aprender a Cristo. Observe comigo, no versículo 20, aprender a Cristo, mas não foi assim. O primeiro princípio é esse. É importante observar que Paulo fala de aprender com Cristo, não somente de saber sobre Cristo, como muitos por aí conhecem, sabem de cor e salteado, porém eles não são salvos. De nada vai adiantar eu ter conhecimento de Cristo e eu não viver a Cristo, eu não ter a procedência de tudo aquilo que ele vive, daquilo que ele viveu. Eu tenho que buscar esses princípios para a minha vida. Se não vivermos de acordo com essas práticas, nós apenas vamos conhecer Jesus de ouvir, mas nós devemos colocar em prática. Como é dito na carta de Tiago, capítulo 1, verso 22, nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Jesus é a palavra de Deus, então eu tenho que ser praticante de Jesus. Eu tenho que andar como ele andou aqui nesta terra. De nada vai adiantar, como eu falei agora há pouco, eu conhecer, saber, ouvir falar, mas eu não colocar em prática no meu dia a dia, no meu cotidiano, tudo aquilo que eu tenho aprendido de Jesus. Segundo princípio, se de fato o ouviste e nele fortes instruídos, é o que diz a palavra de Deus. No versículo 21, se é que de fato tendes ouvido e nele fortes instruído, segundo é a verdade em Jesus. Ou seja, Cristo é a essência do nosso ensino, é o nosso conteúdo. Aprendemos com Cristo, ele é o nosso mestre e ele é o nosso professor. De nada vai adiantar eu ouvir, como eu falei agora há pouco, se eu não coloco essas instruções, esses ensinamentos em prática. Ele é a essência do ensino, ele é a verdade, pois ele é a verdade, como acabei de falar. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu aprendo do Filho de Deus. Esse é o segundo princípio. Ele é o nosso professor, ele é o nosso mestre, ele é o nosso conteúdo, ele é a nossa essência. Amém? Terceiro princípio. A palavra de Deus nos diz, nos renovar no espírito da nossa mente. Ou seja, em Gálatas capítulo 2, verso 20, a palavra de Deus diz que quem vive em mim, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se Cristo verdadeiramente vive em mim, então, meus queridos, quando eu me converto, o que acontece? Eu vou aprender de Jesus. Então significa que, como eu vou me renovar? Todos os dias há uma necessidade do cristão se converter. Isso significa renovar. Todos os dias há uma necessidade, porque todos os dias eu peco. Então, o que acontece? Eu tenho que procurar todos os dias da minha vida, me dedicar ao máximo para me converter, porque todos os dias eu peco. De nada vai adiantar
eu levantar a mão, confessar Jesus, mas eu não vivenciar. E no outro dia eu estar fazendo tudo novamente que eu fazia antes. Todas aquelas atrocidades que eu praticava, eu voltar a praticar. Não, eu tenho que me converter diariamente, todos os dias. O exemplo disso, clássico, é o apóstolo Paulo. Ele era um extremista. Ele buscava matar os cristãos. E do nada, de repente, quando Jesus apareceu para ele, o que aconteceu? Ele se converteu. Mas só que ele teve que lutar contra muitas coisas, e todo dia ele tinha que se converter, para evitar cair novamente no engano, no pecado. Amém, meus queridos irmãos? E o quarto princípio que a palavra de Deus nos mostra é negar a velha natureza caída, revertir-se do novo homem, que significa negar a velha natureza. Quando nós estamos em Cristo, nós somos chamados a romper com o nosso próprio eu, a velha criatura caída, e nos envolver completamente com uma nova natureza criada por Deus em Jesus, em justiça, verdade e santidade. Então, o quarto princípio é negar a velha natureza caída, nos renovar no novo homem que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele nos mostra a diferença entre os dois, fazendo um contraste, nos mostrando sobre a velha natureza e a nova criatura. Ele mostra isso num despojar. Todos os dias eu tenho que fazer o quê? Tirar a velha criatura de dentro de mim, me despojar dela e me converter a Cristo. Ou seja, me renovar no novo entendimento, a mente de Cristo. Ele diz dessa forma: o velho homem se corrompe, o novo é criado segundo Deus, em Jesus, em justiça, verdade e santidade. O velho homem é dominado por práticas ilícitas, desenfreadas, envolvido com o sistema do mundo e pelas suas vontades, manipulada pelo diabo. E o que acontece? Por isso que eu falei no terceiro princípio, que nós devemos todos os dias nos converter a Cristo. Caso contrário, nós vamos ser manipulados pelo inimigo. Ele está nos espreitando. E o apóstolo Paulo continua. Ele diz que o velho homem é dominado por paixões desenfreadas, envolvido com esse sistema mundano. Mas ele também diz que os desejos que o velho homem sente são enganosos. Por isso que nós devemos estar vigilantes. O ímpio, ele se corrompe por causa da vaidade, da futilidade da sua mente. Enquanto o crente, o que acontece? Ele é renovado pela mente de Cristo. Mas para que esses princípios sejam colocados em prática, eu tenho que verdadeiramente me converter, como o apóstolo Paulo tem nos ensinado aqui, nos despojar do velho homem, nos revestir do novo homem. E para que aconteça isso, eu tenho que estar em Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vai além. Depois que ele nos traz esses princípios, ele vem com aplicações para as nossas vidas. E eu quero tratar aqui com os irmãos sobre duas aplicações que o apóstolo Paulo nos mostra aqui. Primeiro, ele fala sobre a mentira. Ele diz que, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, meus queridos, em primeiro lugar, eu quero falar sobre a mentira. A mentira é uma versão e distorção dos fatos verdadeiros, que tem o propósito de enganar. Mas a mentira ela não para somente por aí. Existem outros fatores. A mentira, ela vai muito além. Todo tipo de falcatrua, todo tipo de omissão, todo comportamento que nos leva à mentira, que nos leva fora da verdade, é mentira. Nós podemos ter um exemplo bem claro sobre isso na pessoa de Jacó, em Gênesis capítulo 27, quando ele se passa pelo seu irmão.
ele omite que é Jacó e mente dizendo que é Esaú. E isso trouxe consequências gravíssimas para ele. Ele já sabia que ele era, por natureza, o herdeiro das bênçãos de Deus. E por causa da sua mentira, as bênçãos que eram para vir naturalmente, porque já eram herdadas para ele, dadas por Deus, foram retardadas. Com isso, o que acontece? Em vez dele receber essas bênçãos com facilidade, andando nos caminhos de Deus, ele teve que sofrer, teve consequências na vida de Jacó. Todos nós que já lemos a palavra de Deus, que lemos Gênesis, que estudamos sobre a passagem de Jacó, nós vemos a luta que ele teve. Ele passou muitos anos sofrendo, porque ele desobedeceu a palavra de Deus, ele caiu em tentação, ele omitiu e mentiu. Então nós não devemos ter esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento não condiz com os princípios que nós acabamos de ler. Já que nós somos crentes verdadeiros, já que nós nos renovamos na mente do novo homem, nós devemos extirpar isso da nossa mente. Em Mateus, capítulo 5, verso 37, nos diz que a palavra do homem, a tua palavra, porém, seja sim, sim e não, não. O que disto passar vem do maligno. E em 1 João, capítulo 3, verso 8, nos diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo. O que eu aprendo aqui, meus irmãos? O que eu aprendo aqui? Quando nós falamos a verdade, nós estamos falando por intermédio de Deus. Deus está falando através de nós quando eu falo a verdade. Mas quando eu falo a mentira, é o diabo que está agindo por meio de nós. É isso mesmo, o diabo que está agindo por meio de nós. E a Bíblia diz que aqueles que mentem são filhos do maligno. Aqueles que permanecem na prática da mentira, que são vencidos pela mentira. Em Apocalipse capítulo 21, verso 8, e Apocalipse capítulo 22, verso 15, deixa bem claro isso, o lugar que cabe aos mentirosos, aqueles que são vencidos pela mentira. Eles não herdarão o reino do céu. E aquilo que lhe cabe é o fogo eterno. E nós, como os crentes, nós não devemos ter essa prática, a prática da mentira. Nós devemos fazer de tudo, vencer todos os dias, como é dito aqui, andar com atestado de óbito para todo esse tipo de pecado. Mentira é um pecado gravíssimo, quebra a comunhão da igreja, enquanto a verdade, ela solidifica, traz comunhão, traz amor. Nós devemos ter esse sentimento todos os dias, mesmo que isso venha causar uma dor em alguém, uma verdade possa causar uma dor em alguém momentaneamente, mas é melhor você ser dado com a verdade, no agir e no falar naquele momento, porque futuramente, se você mentir, vai acarretar danos para essa pessoa. Amém, meus queridos? E a próxima aplicação é sobre a ira. A ira significa raiva, sentimento intenso e permanente de ódio, mágoa e rancor. Mas a pergunta é: o crente deve sentir ira ou raiva? A palavra de Deus nos responde dizendo que o crente, ele pode ter ira sim. Leiamos: irai-vos e não pequeis. A palavra de Deus diz que nós devemos ter ira, mas uma ira certa. Mas como, irmão? Como eu vou ter essa ira certa? Tem dois tipos de ira. Primeiro eu quero citar que Deus ele é puro. Ele é tão puro de olhos, diz Abacuque. Ele é tão puro que ele não pode contemplar o mal. E se a ira é um pecado, nós como os crentes, nós devemos ter a mesma atitude de Deus. Se Deus odeia o pecado, o crente também tem que odiar o pecado, já que irar-se é um pecado. Mas agora há pouco eu falei sobre dois tipos de ira. A ira que nós podemos sentir, que é a ira justa. Por exemplo, eu posso ter ira, raiva da pedofilia.
da prostituição, do homossexualismo, do roubo, de tantas outras coisas, eu posso ter esse tipo de ira, raiva contra essas coisas, desde que o meu coração não esteja cheio de mágoa, cheio de desejo vingativo. Quando Paulo nos permite ter esta ira, ele nos orienta para não pecar. Devemos ter cuidado que a nossa ira seja livre desse tipo de sentimento de ódio, de orgulho, sem maldade e sem desejo de vingança. Um exemplo da ira permitida é a escravidão, por exemplo. Lembremos, quem gostaria de ver alguém enjaulado, sendo escravo? Não. Eu tenho uma ira contra isso, eu tenho raiva contra isso, contra a discriminação racial. Nós não podemos ter esse tipo de comportamento, de irar de forma a pecar. No mesmo sentido de ira, a palavra de Deus nos diz aqui que não se ponha o sol sobre a nossa ira. Leia comigo. Não se ponha o sol sobre a nossa ira. Parte B do versículo 26. O que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo nessa passagem? Muitas pessoas são enganadas achando que eu posso passar o dia inteiro tendo raiva, tendo ira. Não. O apóstolo Paulo não está permitindo que eu tenha raiva o dia inteiro. Muito pelo contrário. Ele nos exorta a não nutrirmos raiva durante o dia inteiro. Pois quando acontece isso, pode acontecer no meu coração um raio de amargura. E a nossa ira tem que estar livre desse tipo de sentimento. Eu não posso nutrir raiva o dia inteiro por alguém, ou por quem quer que seja, por alguma situação. Muito pelo contrário, eu tenho que perdoar, eu tenho que buscar o perdão. Isso é o que a Bíblia nos incentiva. E em terceiro, a palavra de Deus nos diz que nem deis lugar ao diabo. O que acontece? Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, a Bíblia nos diz assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão e ruge procurando alguém para devorar. Ou seja, o diabo é perigoso. Ele não dorme, ele não descansa. E ele está todo o tempo à procura de alguém, como a palavra de Deus diz aqui. Aquelas pessoas que nutrem ódio o dia inteiro, semanas, meses e até anos, por alguém ou por alguma situação. É esse tipo de pessoa que o diabo fica espreitando, para que ali ele possa tirar proveito. Se nós observarmos, a palavra de Deus está recheada sobre isso. Nós podemos lembrar dos irmãos de José, no capítulo 37 de Gênesis. Eles nutriram uma inveja, uma raiva tão grande do seu irmão, que chegaram a ponto de vendê-lo e esconder isso do seu pai, e inventar que ele morreu. Outra passagem bíblica em Gênesis capítulo 4, quando nos mostra a situação de Caim e Abel. Aquele homem nutriu tanta raiva, o diabo ficou espreitando ele a ponto dele cometer um homicídio. Esse tipo de raiva que nós não podemos nutrir. A palavra de Deus, ela vem veementemente nos falando para evitar esse tipo de comportamento. Então, meus queridos irmãos, que nós venhamos ouvir a palavra de Deus, praticar esses ensinamentos, trazer para nós essas aplicações e evitar que o nosso coração esteja cheio de ira. A solução para isso é perdoar, é perdão, é buscar de Deus o perdão, liberar perdão. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, que o Senhor venha, Pai eterno, nos edificar com essa palavra. Que cada irmão que ouviu, que tem passado por esse tipo de situação, que tem mentido dia após dia, que tem se irado contra seu irmão, que ele venha se reconciliar, que ele venha abandonar essas práticas e que a tua mão poderosa venha sanar. Em nome de Jesus. Amém.